Bom dia! Vamos dar início a mais uma aula de física. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo de movimento uniformemente variado. Vamos lá então. O que é o movimento uniformemente variado? Bem, a definição diz que ele é um movimento em que o corpo sofre variações de velocidades iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, com aceleração constante. Mas o que vem a ser essa aceleração? A aceleração média é uma grandeza física que mede a variação da velocidade, ΔV, de um móvel em um determinado intervalo de tempo, ΔT. A unidade de aceleração no sistema internacional é o metros por segundo ao quadrado. Então, basicamente, o movimento uniformemente variado é aquele movimento onde um corpo possui uma aceleração constante, ou seja, uma aceleração que não varia, ela não muda. Matematicamente, a fórmula diz que a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT, que é igual a V final menos V inicial sobre T final menos T inicial, onde V final representa a velocidade final e o V inicial representa a velocidade inicial. O T final representa tempo final e o T inicial representa tempo inicial. Então, por essa fórmula, nós podemos calcular a aceleração média de um corpo que se move em movimento uniformemente variado. Mas, quais são as classificações do movimento uniformemente variado? Bem, o movimento uniformemente variado ele pode ser classificado como acelerado e retardado. Quando é que ele é acelerado? Bem, o movimento uniforme variado ele é acelerado quando a velocidade escalar aumenta no decorrer do tempo. E o movimento uniforme variado ele é retardado quando a velocidade escalar diminui no decorrer do tempo. Veja aqui nessa imagem. Observe que o carro de cima está aumentando a velocidade no decorrer do tempo. Então ele possui uma aceleração maior do que zero. Nesse caso, ele está descrevendo o movimento acelerado. No segundo caso, nós temos um carro freando, um caminhãozinho freando, onde a aceleração é menor que zero. Então, nesse caso, ele está descrevendo um movimento retardado. Matematicamente, como é que nós podemos dizer que o movimento é acelerado ou retardado? Bem, quando a aceleração e a velocidade possuírem o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Nesse primeiro caso aqui, a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. Então o movimento é acelerado. Já nesse segundo caso aqui, o carro está freando. Nós dizemos que a aceleração dele é negativa, mas por estar andando para frente no sentido da trajetória, ele possui uma velocidade positiva. Então, se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, o movimento é retardado. De forma simples, se a aceleração e a velocidade possuem sinais contrários, então o movimento é retardado. Mas se a aceleração e a velocidade possuem o mesmo sinal, então o movimento é acelerado. Muito bem. Vamos falar agora de função horária da velocidade no movimento uniforme variado. O que vem a ser essa função? É a equação que relaciona a velocidade em função do tempo, que diz que V é igual a V inicial mais A vezes T. O que significa o V? Velocidade final, ou velocidade em instante t qualquer. O V0 significa velocidade inicial. O A é a aceleração média e o T é o instante de tempo. Então essa fórmula ela vai servir para nos fornecer o valor da velocidade variando com o tempo, porque a aceleração é constante, e a velocidade inicial também vai ser um valor constante. Então nessa fórmula aqui nós vamos ter a velocidade variando com o tempo. Outra fórmula utilizada no estudo do movimento uniforme variado é a função horária da posição. Ela é a equação que relaciona a posição de um corpo em função do tempo.
e ela diz que S é igual a S0 mais V0 vezes T mais 1 meio de A vezes T ao quadrado. Esse S significa posição do corpo no instante T qualquer, ou posição final. S0 é a posição do corpo no instante T0 igual a zero, ou seja, posição inicial. V0 é a velocidade inicial do corpo no instante T0 igual a zero, ou seja, velocidade inicial. O A é a aceleração média e o T é um instante ou tempo, certo? Então, essa é a nomenclatura dos termos que aparecem nessa equação. E por fim temos a equação de Torricelli, que é uma equação utilizada para calcular a velocidade, a aceleração ou deslocamento de um corpo, sem termos a informação do tempo, né? É a equação que relaciona a velocidade ao espaço percorrido pelo corpo em um movimento uniforme variado, sem apresentar a variável tempo. Então nós temos aqui v ao quadrado é igual a v inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS, onde ΔS é a variação do espaço, ou seja, ΔS é S final menos o S inicial. Então essa foi nossa revisão sobre movimento uniformemente variado. Vimos aqui novamente as equações que utilizamos para esse movimento e aprendemos que a aceleração é uma grandeza física que permanece constante nesse tipo de estudo. Para praticarmos mais essa ideia de movimento uniformemente variado, vamos analisar agora aqui a resolução de algumas questões sobre esse tema, sobre esse tópico. Vamos lá. Aqui nós temos a resolução de algumas questões do livro de vocês, lá nas páginas 22 e 23. Vamos aqui resolver as questões. A primeira questão diz assim: um ponto material parte com velocidade de 5 metros por segundo do ponto A de uma trajetória retilínea, com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Determine sua velocidade ao chegar no ponto B após 10 segundos de movimento. Então, primeiramente, para resolver essa questão, nós temos que tirar os dados do problema. De acordo com a questão, a velocidade inicial do carro era de 5 metros por segundo, quando ele partiu do ponto A. Isso com uma aceleração constante de 2 metros por segundo. Então, A vai ser igual a 2 metros por segundo. E o intervalo de tempo, o instante, que o tempo necessário para fazer esse trajeto foi de 10 segundos. Então, nós dizemos que ΔT é igual a 10 segundos. Bem, então para calcular a aceleração, nós devemos escrever que A é igual a ΔV sobre ΔT. Porém, ΔV é igual a V final menos V inicial. Então, você pode escrever ΔV dessa forma, dividido por ΔT. Agora, vamos substituir os dados na fórmula. Quem é o valor de A? É 2. Então, no lugar de A, coloca-se 2. Igual a V final, que é a velocidade que queremos encontrar, menos V inicial, que é igual a 5. Tudo isso dividido por ΔT. ΔT é igual a 10. Então, nós temos aqui essa equação. Fazendo a multiplicação de meio pelos extremos, nós vamos ter V menos 5 vezes 1 vai dar V menos 5. 2 vezes 10 vai dar 20. Então, nós vamos ter que V menos 5 é igual a 10. Logo, V vai ser igual a 10 menos 5. V vai ser igual a 5 metros por segundo. Então, esse vai ser o valor da velocidade que nós vamos encontrar na primeira questão. 5 metros por segundo. Vamos aqui para a próxima questão. Questão 2. Um móvel em movimento adquire velocidade que obedece à função v igual a 10 menos 2t no SI. Pedem-se, letra A, a velocidade inicial e a aceleração. Vamos aqui ver a resolução. Primeiramente, você vai olhar para essa equação que está descrita no problema, v igual a 10 menos 2t, e vai comparar com a equação oficial, a fórmula,
V igual a V0 mais AT. Ó. Comparando V igual a V0 mais AT com V igual a 10 menos 2T, o que nós podemos concluir? Onde tem V0, eu tenho um número 10, não é isso? Então, V0 é igual a 10 metros por segundo. Onde tem a letra A, eu tenho menos 2. Então, A é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a velocidade inicial é 10 metros por segundo e a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra B nós temos a velocidade no instante t igual a 1 segundo. Então, nesse caso, como V é igual a 10 menos 2t, então basta substituir o t por 1 na equação. Vai ficar V igual a 10 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, então vai ficar V igual a 10 menos 2. Ou seja, V vai ser igual a 8 metros por segundo. A velocidade vai ser 8 metros por segundo quando t for igual a 1. Letra C. Um instante em que o móvel muda de sentido. Nesse caso aqui, o móvel muda de sentido quando a velocidade for igual a zero. Logo, V é igual a 10 menos 2t. Substituindo V por zero, nós temos que zero vai ser igual a 10 menos 2t. Esse menos 2t vai passar para o primeiro membro positivo. Então, nós vamos ficar com 2t igual a 10. Isolando a variável t, nós temos que t vai ser igual a 10 dividido por 2. Logo, t vai ser igual a 5 segundos. Então, esse vai ser o instante em que o móvel muda de sentido, quando ele estiver com 5 segundos de movimento. A classificação do movimento, né, se ele é acelerado ou retardado, quando t for igual a 10 segundos. Então, nesse caso, nós vamos calcular o valor da velocidade quando t for igual a 10 segundos. V vai ser igual a 10 menos 2 vezes 10. Basta substituir o t por 10, certo? Então, vai ficar V igual a 10 menos 20, porque 2 vezes 10 é 20. 10 menos 20 é menos 10, então a velocidade vai ser menos 10 metros por segundo. Agora você compara o sinal da velocidade com o sinal da aceleração. Note que nós temos aqui uma aceleração de menos 2, né? A aceleração é menos 2 e a velocidade é menos 10. Como a aceleração e velocidade possuem o mesmo sinal, então nós dizemos que o movimento é acelerado. Matematicamente é assim que nós vamos interpretar se o movimento é acelerado ou se o movimento é retardado. Vai depender da questão dos sinais. Se forem sinais iguais, aceleração e velocidade, né, tiverem o mesmo sinal, vai ser movimento acelerado. Mas se a aceleração e velocidade tiverem sinais diferentes, aí o movimento é retardado. Vamos aqui para a questão de número 3. A questão de número 3 diz assim: ache a função horária da velocidade de um veículo que tem a sua velocidade registrada na tabela abaixo. Então, nós temos aqui essa tabela que nos fornece o tempo e a velocidade média, né, de um veículo que está em movimento. Então, olhando para a tabela, o que nós podemos concluir? Quem é a velocidade inicial? Vai ser 2, né? Então, você bota V0 igual a 2 metros por segundo. Quem é a velocidade final? Olhando para a tabela, você vê que a última velocidade aqui é 17, então a velocidade final é 17 metros por segundo. Agora vamos ver o tempo. Quem é o tempo inicial? O tempo inicial é 0. Quem é o tempo final? O tempo final é 10 segundos. Então, primeiramente, a gente vai calcular aqui a aceleração pela fórmula. A é igual a ΔV sobre ΔT. Só que ΔV é V final menos V inicial. E ΔT é T final menos T inicial. Então, A vai ser igual a quanto? Veja que V final é 17 e V inicial é 2. Então, A vai ser igual a 17 menos 2 sobre T final é 10 menos T inicial, que é 0. Então, A vai ser igual a 17 menos 2 sobre 10 menos 0. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 15 sobre 10. Se dividirmos 15 por 10, nós vamos encontrar que a aceleração vai ser igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, como é que vai ficar a função horária do movimento? Bem, a fórmula diz que V é igual a V inicial, que é a velocidade inicial. Então, vai ser 2, né? Mais A vezes T. Quem é o A? O A é 1,5. Então, vai ficar 1,5 vezes T. Essa aqui vai ser a função horária do movimento do corpo, que está apresentada aqui na terceira questão.
Tudo bem. Vamos aqui para a quarta questão. A quarta questão diz assim: a posição de um ponto material varia de acordo com a função S igual a 9 menos 6t mais t ao quadrado, no SI. Determine, na letra A, o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Muito bem. Comparando S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de t ao quadrado com S igual a 9 menos 6t mais t ao quadrado, o que nós podemos concluir? Nesse caso, pessoal, nós estamos usando a função horária da posição no movimento uniforme variado, que é essa fórmula aqui. Vamos comparar ela com essa outra aqui que a questão nos forneceu. Só de olhar, você vê que S0 é 9. Então, S0 é 9 metros, que é a posição inicial. Você nota aqui que V0 vai ser quem? Nessa outra equação, menos 6. Então, V0 vai ser menos 6 metros por segundo. E a aceleração? Note o seguinte, ó. A aceleração ela é dividida por 2. Então, nós temos aqui, nesse outro caso, apenas o t ao quadrado. Se nós temos o t ao quadrado, significa dizer o quê? Na frente do t, você imagina que tem o número 1. O número 1 está multiplicando o t. Esse número 1zinho, né, aqui, ele é a metade da aceleração. Então, se o 1 é a metade da aceleração, significa dizer que a aceleração toda vale quanto? 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Muito bem. A letra B pede a função horária da velocidade. Sabemos que a fórmula é V igual a V inicial mais AT. Então, quem é a velocidade inicial? Menos 6. V vai ser igual a menos 6 mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é t. Então, essa é a função horária da velocidade. E a letra C pede um instante em que o móvel para e sua correspondente posição. Bem, nós sabemos que o móvel para quando a sua velocidade for igual a zero. Então, nós vamos pegar essa equação da letra B, vamos substituir o V por zero. Vai ficar 0 igual a menos 6 mais 2t. Se passarmos o 6 para outro membro, ele vai ficar positivo. E aí nós vamos ter a equação 2t igual a 6. Isolando t, nós vamos ter que t vai ser igual a 6 dividido por 2, ou seja, t vai ser igual a 3 segundos. Então, o instante em que o móvel para é no instante t igual a 3 segundos. Tudo bem, vamos aqui para a quinta questão. Um veículo parte do repouso e percorre 200 metros em 20 segundos, em movimento uniformemente variado. Qual a aceleração escalar desenvolvida? Certo, então nessa questão nós vamos primeiramente tirar os dados do problema. O objeto ele parte do repouso, então significa dizer que a sua velocidade inicial é 0 e ele percorre 200 metros. Então, se ele percorre 200 metros, nós temos que ΔS igual a 200 metros. Isso em 20 segundos, então o tempo vai ser 20 segundos. Qual a aceleração escalar desenvolvida? Queremos calcular a aceleração. Então, para isso, nós podemos utilizar a função horária da posição no movimento uniforme variado, certo? S é igual a S0 mais V0 vezes t mais 1 meio de A vezes t ao quadrado. Então, primeiramente, nós podemos pegar esse S0, que está no segundo membro da equação, e passar ele para o primeiro membro com sinal trocado. Vai ficar S menos S0 igual a... Como a velocidade inicial é zero, ela sai da equação, porque 0 vezes t dá 0. E aí vai ficar S menos S0 igual a 1 sobre 2 vezes A vezes t ao quadrado. Muito bem. Então, ΔS vai ser igual a 1 meio de AT ao quadrado, porque S menos S0 é ΔS, né? Então, ΔS vai ser igual a 1 meio de A vezes t ao quadrado. Mas quem é o ΔS? ΔS é 200, ou seja, 200 vai ser igual a 1 meio de A vezes, quem é o tempo? O tempo é 20. Então, vai ficar 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. Então, vai ficar 200 igual a 400 vezes A dividido por 2. 400 dividido por 2 é 200. Então, vai ficar 200 igual a 200A. Isolando o valor de A, nós vamos ter que A vai ser igual a 200 dividido por 200, ou seja, A vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, esse vai ser o valor da nossa aceleração. Vamos aqui agora para a sexta questão.
Sexta questão diz: um automóvel partindo do repouso leva 5 segundos para percorrer 25 metros em movimento uniforme variado. A velocidade final do automóvel é de... Então vamos calcular a velocidade do automóvel, velocidade final. Como o movimento é uniforme variado, vamos tirar primeiro os dados do problema, né? Nós temos que t igual a 5 segundos, que é o tempo que ele leva para percorrer 25 metros, ou seja, ΔS é igual a 25 metros. Quero achar a velocidade. Bem, se eu for utilizar a fórmula para calcular a velocidade, nós temos a função horária da velocidade, só que ela depende da aceleração. Então, para a gente usar a fórmula da função horária da velocidade, primeiro vamos encontrar a aceleração do corpo. Calculando a aceleração, nós vamos utilizar aqui a fórmula da função horária da posição, certo? Novamente, como eu fiz na questão anterior, esse S0 vem para o primeiro membro negativo, vai ficar S menos S0 igual a 1 meio de A vezes T ao quadrado. Só que S menos S0 é quem é ΔS. Então, ΔS é igual a 1 meio de A vezes T ao quadrado. ΔS vale 25. Então, 25 vai ser igual a 1 meio de A vezes 5 ao quadrado, pois T é igual a 5. 5 ao quadrado é 25. Então, nós temos o quê? Nesse caso aqui, o que foi que eu fiz? Multipliquei 25 vezes 2, que dá 50. Fiz uma regra de 3. 25 vezes 2 dá 50. Isso vai ser igual a 5 ao quadrado vezes A, que é 25A. Isolando o valor de A, nós vamos ter que A vai ser igual a 50 dividido por 25. Ou seja, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui faltou o Szinho, né? Mais aqui é metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração. Agora precisamos formar a função horária da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. Note que V0 aqui é zero, porque o corpo parte do repouso. Então se V0 é igual a zero, a fórmula vai ser V igual a A vezes T. Quem é o A? Encontramos aqui que é 2. Então V vai ser igual a 2T. Logo V vai ser igual a 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, então a velocidade final é 10 metros por segundo. Muito bem, então essa foi a resolução da questão de número 6. Vamos ver aqui a questão de número 7 agora. A questão de número 7 diz: um ponto material parte do repouso com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual será a sua velocidade após ter percorrido 16 metros? Resolução. Primeiro você tira os dados. Então a velocidade inicial é igual a zero, porque o corpo parte do repouso. A aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. ΔS é 16 metros, né, que é o espaço percorrido. E eu quero calcular a velocidade. Note que nesse problema ele não nos deu a variável tempo, né? Então não dá para calcular usando as fórmulas da função horária da velocidade nem da posição. Vamos usar aqui a equação de Torricelli. Ela diz que V ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Só que V inicial ao quadrado é zero. Então nós vamos ter só V ao quadrado igual a 2 vezes A vezes ΔS. Logo, V ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a aceleração, que é 2 vezes o ΔS, que é 16. Então 2 vezes 2 vezes 16 dá 64. V ao quadrado vai ser igual a 64. Se V ao quadrado é igual a 64, significa dizer que V é igual à raiz quadrada de 64. Então aqui é a equação de segundo grau. Note que eu tiro o quadrado do V e coloco uma raiz no 64. Logo, V vai ser igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Então essa vai ser a velocidade do corpo. Então essa foi a questão de número 7. Vamos aqui para a questão de número 8. Diz assim: um veículo está em uma estrada com velocidade de 72 km por hora. Quando freado, para após percorrer 50 metros. Calcule a aceleração introduzida nos freios. Muito bem, então nesse caso aqui, nós temos os dados, né? V0 é 72 km por hora. Nesse caso aqui, como está em km por hora, eu preciso transformar em metros por segundo. Para fazer isso, basta dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6 é 20 metros por segundo.
E a velocidade inicial aliás, a velocidade final é zero. Por que a velocidade final é zero? Porque o movimento aqui ele é retardado. Note que ele estava já andando a 72 km por hora, depois ele freou, ou seja, quando ele freou, ele parou. E essa foi a sua velocidade quando ele parou, sua velocidade final. Então V é igual a zero. Δs é igual a 50 metros. E A é o que nós queremos encontrar. Pela equação de Torricelli, nós temos que V ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado menos 2 vezes A vezes ΔS. Como o V final é zero, então vai ficar zero igual a velocidade inicial ao quadrado, vai ser 20 ao quadrado, né? Porque 72 km é 20 metros por segundo, então vai ficar 20 ao quadrado menos 2 vezes A, quem é o A? É o que queremos encontrar, né? Vezes ΔS, ΔS é 50. Então, 20 ao quadrado é 400. Menos 2 vezes 50 dá menos 100. Né? Nós temos aqui 0 igual a 400 menos 100A. Esse menos 100A passa para o primeiro membro positivo, então vai ficar 100A igual a 400. Isolando o valor de A, nós teremos que A vai ser igual a 400 dividido por 100, que vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração. Muito bem, então essa foi a resolução de algumas questões do livro envolvendo o conteúdo de movimento uniformemente variável. Espero que todos vocês tenham entendido. Podem anotar essa resolução. Vocês podem dar uma pausa no vídeo e ir anotando cada questão para fazer a correção, caso vocês achem necessário. Então aqui é a primeira questão. Aqui a resolução da segunda questão. Terceira questão. Quarta questão. Quinta questão. Sexta questão. Sétima questão. E por fim, a oitava questão. Então essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Desejo bom estudo a todos. Façam a atividade avaliativa envolvendo esse conteúdo. E tenham uma ótima semana. Bom estudo a todos.